Você provavelmente está evitando pão, arroz e batatas, pensando que isso é necessário para controlar sua glicose no sangue. Mas e se eu dissesse que existe uma forma? Uma forma comprovada pela ciência de consumir esses alimentos sem causar aqueles picos perigosos de açúcar no sangue que tanto preocupam você e seu médico? Fique comigo porque o que vou revelar hoje pode transformar completamente sua relação com esses alimentos que você tanto ama e pensou que precisava abandonar. A resistência à insulina é um problema que afeta milhões de pessoas acima dos 55 anos em todo o mundo. E o grande vilão sempre apontado são os carboidratos. Pão, arroz e batatas são acusados de elevar rapidamente o açúcar no sangue, causando picos glicêmicos que podem levar ao diabetes, ganho de peso e problemas no coração. O corpo processa esses alimentos tão rapidamente que a glicose entra na corrente sanguínea como uma onda repentina, sobrecarregando o pâncreas, que precisa produzir insulina urgentemente. Mas aqui está o que muitos não sabem. Não é necessário eliminar esses alimentos da sua vida. Você só precisa aprender a consumi-los de maneira mais inteligente e estratégica. Será que existe realmente uma forma de comer pão, arroz e batatas sem prejudicar sua saúde e sem causar aqueles picos de glicose que você tanto teme no seu dia a dia? Por que algumas pessoas conseguem manter a glicose controlada, mesmo consumindo carboidratos regularmente, enquanto outras sofrem com níveis alterados o tempo todo? Será que elas conhecem algum segredo? Todas essas respostas serão reveladas ao longo deste vídeo. Então, não perca nenhum detalhe, porque cada informação aqui pode fazer toda a diferença na sua saúde. Deixe nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Adoro saber que pessoas de tantos lugares diferentes estão buscando melhorar sua saúde através do conhecimento correto. Quando você come pão branco, arroz branco ou batatas, seu corpo quebra esses alimentos muito rapidamente, transformando-os em glicose quase instantaneamente na sua corrente sanguínea. É como jogar lenha seca numa fogueira. Queima rápido, gera uma chama alta e intensa, mas não dura muito tempo e deixa seu corpo numa montanha-russa de energia. Esse processo rápido força seu pâncreas a trabalhar em excesso para produzir insulina suficiente. E com o passar dos anos, especialmente após os 55, esse órgão vai ficando cansado. Estudos da Organização Mundial da Saúde mostram que a resistência à insulina aumenta naturalmente com a idade, tornando ainda mais importante controlar como consumimos carboidratos no nosso dia a dia. A boa notícia é que pesquisas recentes descobriram que pequenas mudanças na forma como você prepara e consome esses alimentos podem reduzir o pico de glicose em até 73%. Isso significa que você não precisa abandonar o pãozinho do café da manhã, o arroz do almoço ou a batata do jantar que fazem parte da sua rotina há tantos anos. Agora, vou revelar 7 técnicas simples e práticas que vão permitir que você continue desfrutando desses alimentos sem prejudicar sua saúde e sem causar aqueles picos perigosos de glicose. Preste muita atenção porque cada uma dessas estratégias é apoiada pela ciência e pode ser aplicada imediatamente na sua cozinha, começando já na sua próxima refeição hoje mesmo. Técnica número 1. Adicione sempre uma fonte de gordura boa ou proteína quando for consumir pão, arroz ou batatas, pois isso muda completamente a velocidade da digestão. Pense nisso como colocar um freio no seu carro. A gordura e a proteína desaceleram a absorção dos carboidratos, evitando aquela subida rápida e perigosa do açúcar no sangue. Por exemplo, se você vai comer pão no café da manhã, adicione um ovo cozido, um pedaço de queijo branco ou até mesmo algumas fatias de abacate na sua refeição. Se for arroz no almoço, certifique-se de incluir um pedaço de frango grelhado, peixe assado ou feijão, que são excelentes fontes de proteína e vão proteger sua glicose. A gordura boa encontrada no azeite de oliva, nas castanhas ou no abacate forma uma espécie de camada protetora no seu estômago que retarda a digestão dos carboidratos significativamente. Universidades ao redor do mundo conduziram estudos mostrando que essa simples combinação pode reduzir o pico glicêmico em até 40% comparado a comer o carboidrato sozinho. Isso acontece porque a gordura e a proteína exigem mais tempo para serem digeridas. Então elas mantêm o carboidrato no estômago por mais tempo antes de virar glicose. Para as batatas, experimente adicionar um fio de azeite de oliva e servir com uma salada temperada com castanhas ou nozes picadas. Fica delicioso e protege sua saúde. Muitas pessoas da nossa geração cresceram comendo pão puro com café, mas agora sabemos que essa não é a melhor forma de consumir esse alimento que tanto gostamos.
A mudança é simples e não exige que você abandone nada, apenas que adicione elementos protetores à sua refeição para torná-la mais equilibrada e muito mais saudável. Você pode começar pequeno. Adicione apenas uma colher de azeite no arroz ou um ovo no café da manhã e observe como seu corpo responde melhor ao longo do dia. Com o tempo, essas pequenas adições se tornam hábitos naturais e você nem perceberá mais o esforço, mas sua glicose certamente perceberá a diferença positiva e agradecer. Lembre-se que não estamos falando de gorduras ruins como margarina ou frituras. Estamos falando de gorduras naturais que nossos avós já usavam na cozinha tradicional há décadas. Essa primeira técnica é a base de todas as outras, então comece por aqui e você já estará dando um passo gigante na direção de uma saúde melhor. Técnica número 1 aplicada, e você já tem uma ferramenta poderosa para continuar desfrutando de pão, arroz e batatas sem culpa e sem prejudicar sua glicose no sangue. Técnica número 2. Sempre comece sua refeição pelos vegetais ou pela salada antes de tocar no pão, arroz ou batatas. Essa ordem faz toda a diferença no mundo. Pesquisadores descobriram que comer os vegetais primeiro cria uma espécie de rede de fibras no seu estômago que funciona como uma barreira protetora contra a absorção rápida dos carboidratos. É como se você estivesse preparando o terreno antes de plantar. Os vegetais preparam seu sistema digestivo para receber os carboidratos de forma muito mais controlada e segura. Estudos publicados por universidades mostraram que essa simples mudança na ordem alimentar pode reduzir o pico de glicose em até 73%, um resultado absolutamente impressionante. Comece seu almoço com uma salada de alface, tomate e pepino, ou com legumes cozidos como brócolis e couve-flor, e só depois parta para o arroz e o feijão. No jantar, se você vai comer batatas, comece com uma sopa de legumes ou com vegetais refogados, deixando as batatas para o final da sua refeição sempre que possível. Essa técnica funciona porque as fibras dos vegetais retardam o esvaziamento do estômago, fazendo com que os carboidratos sejam liberados lentamente para o intestino ao longo do tempo. Pense nos vegetais como guardiões da sua saúde. Eles chegam primeiro e organizam tudo para que os carboidratos não causem bagunça no seu corpo quando finalmente chegarem. Muitos de nós fomos ensinados a comer tudo junto no prato, mas essa nova abordagem científica nos mostra que a ordem realmente importa muito para a nossa saúde. Você não precisa esperar muito tempo entre os vegetais e os carboidratos. Apenas 5 a 10 minutos já é suficiente para que as fibras comecem a fazer seu trabalho protetor. Se você não gosta muito de saladas, pode começar com legumes cozidos, que são mais fáceis de mastigar e digerir, especialmente importante para quem tem dificuldades dentárias. A técnica da ordem alimentar é especialmente poderosa quando combinada com a técnica número 1, criando uma proteção dupla contra os picos de glicose no seu sangue. Comece a praticar isso hoje mesmo. Na sua próxima refeição, coloque os vegetais no prato primeiro e coma-os antes de tudo. Você vai se surpreender com os resultados. Essa mudança simples não custa nada. Não exige ingredientes especiais e pode ser aplicada em qualquer lugar, seja em casa ou quando você come fora com a família. Técnica número 2 dominada. E você já tem 2 estratégias poderosas para transformar completamente a forma como seu corpo responde ao pão, arroz e batatas que você tanto ama. Técnica número 3. Resfrie e reaqueça suas batatas e seu arroz, pois esse processo aparentemente simples cria um tipo especial de carboidrato que seu corpo digere muito mais devagar. Quando você cozinha batatas ou arroz e depois os deixa esfriar na geladeira por pelo menos 12 horas, algo mágico acontece na estrutura molecular desses alimentos que você precisa conhecer. O amido comum se transforma em algo chamado amido resistente, que passa pelo estômago e intestino sem ser digerido rapidamente, comportando-se quase como uma fibra alimentar no seu corpo. Estudos científicos mostram que esse amido resistente pode reduzir a resposta glicêmica em até 50%, comparado ao mesmo alimento consumido logo após o cozimento sem resfriar. Isso significa que você pode cozinhar arroz e batatas no domingo, guardar na geladeira em porções separadas e reaquecer ao longo da semana com benefícios incríveis para a sua saúde. O reaquecimento não destrói o amido resistente que foi formado durante o resfriamento. Então, você pode aquecer no micro-ondas ou no fogão sem perder os benefícios dessa técnica fantástica. Muitas pessoas da nossa geração têm o hábito de preparar comida para vários dias. E agora você descobriu que isso não é apenas prático, mas também extremamente benéfico. Para as batatas, você pode cozinhá-las com casca,
deixar esfriar completamente na geladeira durante a noite e depois assar ou refogar no dia seguinte com temperos que você gosta. O arroz funciona da mesma forma. Cozinhe normalmente, deixe esfriar bem e guarde na geladeira. Depois, reaqueça na frigideira com um fio de azeite e temperos naturais quando for comer. Essa técnica é especialmente útil para quem mora sozinho ou para casais que não querem cozinhar todos os dias, tornando a vida mais fácil e a saúde muito melhor. O amido resistente também alimenta as bactérias boas do seu intestino, trazendo benefícios extras para sua digestão e para seu sistema imunológico, que ficam mais fortes com o tempo. Você pode até preparar uma salada de batatas fria com vegetais e azeite, que é deliciosa e aproveita ao máximo os benefícios do amido resistente formado durante o resfriamento. Essa é provavelmente a técnica mais surpreendente de todas, porque vai contra o que muitos pensam sobre comida requentada. Mas a ciência provou que funciona perfeitamente para controlar glicose. Comece hoje mesmo. Cozinhe uma quantidade maior de arroz ou batatas, guarde na geladeira e use ao longo da semana. Sua glicose vai agradecer muito essa mudança inteligente. Técnica número 4. Adicione vinagre ou suco de limão à sua refeição quando for consumir pão, arroz ou batatas, pois o ácido tem um poder incrível de controlar glicose. O ácido acético encontrado no vinagre e o ácido cítrico do limão interferem diretamente nas enzimas que quebram os carboidratos, fazendo todo o processo acontecer muito mais devagar no seu corpo. Pesquisas científicas demonstraram que consumir apenas 2 colheres de sopa de vinagre antes ou durante uma refeição rica em carboidratos pode reduzir o pico de glicose em até 30%. Você pode adicionar vinagre de maçã ou vinagre balsâmico na salada que você come antes da refeição, aproveitando tanto os benefícios das fibras quanto do ácido ao mesmo tempo. Se você não gosta do sabor forte do vinagre, pode diluir uma colher em um copo de água e beber alguns minutos antes de comer, o efeito será o mesmo. O limão é outra opção excelente e pode ser espremido diretamente sobre o arroz, sobre as batatas ou sobre os vegetais, adicionando sabor fresco além dos benefícios para a glicose. Muitas cozinhas tradicionais ao redor do mundo já usam vinagre e limão há séculos. E agora, a ciência moderna confirma que nossos ancestrais estavam absolutamente certos nessa prática. O ácido também ajuda a melhorar a digestão de forma geral, estimulando a produção de sucos digestivos que facilitam o trabalho do seu estômago e intestino durante a refeição. Para quem tem problemas de estômago sensível, comece com quantidades pequenas de vinagre ou limão e vá aumentando gradualmente conforme seu corpo se acostuma com essa nova adição na dieta. Você pode fazer um molho simples misturando azeite de oliva, vinagre, um pouco de mostarda e ervas, criando um tempero delicioso que protege sua glicose e realça o sabor. O vinagre de maçã é especialmente popular porque tem um sabor mais suave e traz benefícios adicionais para a saúde digestiva e para o controle de peso ao longo do tempo. Evite vinagres muito processados ou com adição de açúcar. Escolha sempre versões naturais e orgânicas quando possível para obter o máximo de benefícios sem substâncias químicas desnecessárias. Essa técnica é extremamente simples, barata e pode ser aplicada em qualquer refeição do dia, tornando-se um hábito fácil que traz resultados poderosos para sua saúde rapidamente. Técnica número 4 aprendida. E você já tem mais uma ferramenta valiosa no seu arsenal contra os picos de glicose que tanto prejudicam a saúde das pessoas da nossa geração. Técnica número 5. Substitua o pão branco comum por versões de pão com grãos inteiros ou feito com fermentação natural, que é conhecido como pão de massa madre tradicional. O pão branco industrializado é feito com farinha refinada que perdeu todas as fibras e nutrientes durante o processamento, sobrando apenas o amido que vira açúcar rapidamente no seu corpo. Já o pão integral verdadeiro, feito com grãos inteiros moídos, mantém as fibras que retardam a digestão e fornecem nutrientes importantes que seu corpo precisa para funcionar bem. Estudos mostram que trocar pão branco por pão integral pode reduzir o pico de glicose em até 30 a 40%, uma diferença significativa que vale muito a pena. O pão de fermentação natural ou massa madre passa por um processo longo de fermentação que quebra parte do amido antes mesmo de você comer, facilitando muito a digestão. Esse processo tradicional, usado há milhares de anos antes da invenção dos fermentos industriais modernos, cria um pão que é muito mais gentil com sua glicose e seu sistema digestivo. Quando for comprar pão, leia o rótulo com atenção e procure por opções que listem farinha integral
ou grãos inteiros como primeiro ingrediente, não farinha branca enriquecida. Cuidado com pães que são apenas escuros por causa de corante ou melaço. O verdadeiro pão integral deve ter pedaços visíveis de grãos e uma textura mais densa e pesada. Se você gosta de fazer pão em casa, experimente receitas de fermentação natural. É um processo mais demorado, mas o resultado é infinitamente melhor para a sua saúde. Muitas padarias artesanais hoje em dia oferecem pães de massa madre, verdadeiros. Vale a pena procurar na sua região e fazer desse pão uma parte regular da sua alimentação saudável. O sabor do pão integral ou de massa madre é diferente do pão branco. Tem um gosto mais complexo e interessante que você vai aprender a apreciar com o tempo. Você também pode experimentar pães feitos com outros grãos além do trigo, como centeio ou aveia, que oferecem variedade de sabores e benefícios nutricionais diferentes para a sua saúde. Essa substituição não precisa ser radical. Você pode começar misturando pão branco e integral e gradualmente aumentar a proporção de integral até seu paladar se acostumar completamente com a mudança. Técnica número 5 dominada. E agora você sabe escolher o tipo certo de pão que vai nutrir seu corpo sem causar aqueles picos perigosos de glicose no sangue. Técnica número 6. Caminhe por 10 a 15 minutos após suas refeições principais, especialmente depois do almoço e do jantar, quando você consome mais carboidratos na sua rotina. Quando você se movimenta após comer, seus músculos começam a usar a glicose que está circulando no seu sangue como combustível para a atividade física que você está realizando. Isso significa que o açúcar que poderia ficar acumulado no sangue, causando problemas, é rapidamente absorvido pelos músculos e usado para gerar energia para seus movimentos simples. Pesquisas científicas mostram que uma caminhada leve de apenas 15 minutos após a refeição pode reduzir o pico de glicose em até 30% comparado a ficar sentado. Não precisa ser uma caminhada rápida ou cansativa, pode ser apenas um passeio tranquilo pela casa, pelo quintal ou pela vizinhança em ritmo confortável e relaxante para você. Se você tem dificuldades de mobilidade, até mesmo ficar em pé e fazer movimentos leves com os braços ou caminhar devagar dentro de casa, já traz benefícios significativos para a sua glicose. O momento ideal para essa caminhada é entre 30 e 60 minutos após começar a refeição, quando a glicose está começando a entrar na corrente sanguínea em maior quantidade. Essa prática também ajuda na digestão de forma geral, evitando aquela sensação de peso no estômago e o desconforto que muitas pessoas sentem após refeições grandes e pesadas. Você pode transformar isso em um hábito agradável, convidando seu companheiro ou companheira para caminhar junto, tornando o momento de cuidar da saúde também um momento de conexão. Para quem mora em apartamento, caminhar pelos corredores ou subir e descer alguns lances de escada devagar já é suficiente para ativar os músculos e ajudar no controle da glicose. Evite deitar ou sentar no sofá imediatamente após comer, pois essa é a pior posição para o controle da glicose e pode causar refluxo e outros desconfortos digestivos desagradáveis. Se o clima não estiver bom para sair, caminhe dentro de casa mesmo. Coloque uma música que você gosta e faça dessa caminhada um momento prazeroso e não uma obrigação chata. Com o tempo, seu corpo vai se acostumar com essa rotina. E você pode até sentir falta da caminhada quando por algum motivo não conseguir fazer. É assim que hábitos saudáveis se formam. Técnica número 6 aplicada. E você tem agora uma estratégia ativa e eficaz para controlar sua glicose usando o poder natural do movimento do seu próprio corpo após as refeições. Técnica número 7. Combine todas as técnicas anteriores em uma mesma refeição para criar um efeito cumulativo poderoso que multiplica os benefícios no controle da sua glicose no sangue. Quando você usa várias estratégias juntas, o resultado não é apenas a soma dos benefícios individuais, mas sim uma proteção muito maior porque elas trabalham em sinergia no seu corpo. Imagine uma refeição completa, aplicando tudo o que aprendeu. Comece com uma salada temperada com azeite e vinagre. Depois, coma a proteína com os vegetais cozidos. E por último, o arroz reaquecido. Adicione um fio de limão sobre o arroz. Certifique-se de que tem gordura boa no prato, como abacate ou castanhas, e termine com aquela caminhada leve de 15 minutos. Estudos mostram que combinar essas estratégias pode reduzir o pico de glicose em até 80%, um resultado absolutamente extraordinário que transforma completamente o impacto da refeição no seu corpo. Você não precisa aplicar todas as técnicas de uma vez desde o início. Pode ir incorporando uma de cada vez até que todas se tornem parte natural da sua rotina alimentar. Comece com a técnica que parecer mais fácil para você.
Talvez adicionar proteína às refeições ou comer a salada primeiro e vá construindo seus novos hábitos gradualmente com paciência. Depois de algumas semanas, adicione outra técnica e assim por diante, até que você esteja usando todas sem nem precisar pensar muito, simplesmente fazendo naturalmente no seu dia a dia. O mais importante é entender que você não precisa eliminar pão, arroz e batatas da sua vida. Você só precisa ser mais inteligente sobre como prepará-los e consumi-los. Essas técnicas não são dietas restritivas ou modismos passageiros. São estratégias baseadas em ciência sólida que respeitam sua cultura alimentar e seus hábitos de uma vida inteira que você construiu. Muitas pessoas relatam que depois de aplicar essas técnicas, sentem menos cansaço após as refeições, têm mais energia ao longo do dia e conseguem controlar melhor o peso corporal sem esforço. Se você faz acompanhamento médico e mede sua glicose regularmente, vai notar melhorias significativas nos seus exames depois de algumas semanas, aplicando essas estratégias consistentemente todos os dias. Lembre-se que mudanças reais levam tempo. Não espere resultados milagrosos da noite para o dia, mas confie que cada refeição feita da forma certa está contribuindo para a sua saúde. Técnica número 7 completa. E agora, você tem um sistema completo e poderoso para continuar desfrutando dos alimentos que ama, sem sacrificar sua saúde e seu bem-estar no presente e no futuro. Agora, vamos ver exatamente como aplicar tudo isso na prática no seu dia a dia, começando já pela sua próxima refeição, hoje mesmo sem complicação ou dificuldade alguma para você. No café da manhã, se você gosta de pão, escolha pão integral verdadeiro ou de massa madre. Adicione um ovo cozido ou mexido, um pedaço de queijo branco e algumas fatias de tomate. No almoço, comece sempre com uma salada crua ou legumes cozidos. Tempere com azeite e vinagre. Espere 5 minutos e depois coma a proteína, o feijão e, por último, o arroz. Se possível, use arroz que foi cozinhado no dia anterior e guardado na geladeira. Reaqueça com um fio de azeite e adicione um pouco de limão espremido por cima antes de comer. É importante mencionar que pessoas com problemas digestivos severos ou gastrite devem ter cuidado com o vinagre e o limão, começando com quantidades muito pequenas ou evitando se causar desconforto. Se você toma medicamentos para diabetes, converse com seu médico antes de fazer mudanças significativas na dieta, pois essas técnicas podem melhorar tanto o controle da glicose que a dose do remédio pode precisar ser ajustada para evitar hipoglicemia. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e por dedicar seu tempo para aprender como cuidar melhor da sua saúde de forma inteligente e sem sacrifícios desnecessários na sua vida. Se este vídeo foi útil para você, deixe um like. Comente aqui embaixo contando qual dessas técnicas você vai começar a aplicar primeiro. E compartilhe com seus amigos e familiares que também podem se beneficiar dessas informações valiosas. Você vai notar que temos 2 vídeos na tela agora. Tenho certeza que você vai gostar de continuar assistindo a mais conteúdo como este. Um grande abraço e até a próxima.